Salve galerinha, Ativamente Esportes na área, eu, professor Enzo Pedretti, com o professor Lucas, estamos aqui na Ativa mais uma vez. E hoje vamos falar sobre o gigante que está adormecido, Manchester United. Né, querido Lucas, seu poderoso Manchester United. E antes, galerinha, antes de a gente dar prosseguimento aqui, se inscreva no canal, dê um likezinho, a gente está falando de vários clubes ingleses aqui. Já falamos do City, vamos falar do United agora, vamos falar do Liverpool, do Chelsea, entre outros clubes aí ingleses e europeus para a gente estar dando prosseguimento no canal e trazendo conteúdos novos e diferentes para vocês poderem discutir com a gente aqui. Fechou? Lucas, com você o gigante adormecido. Salve pessoal, beleza? Então, vamos falar hoje do United. Cara, é um vídeo que você implorou e faz questão de realizar. Vamos falar um pouquinho sobre a atualidade e os momentos históricos, né? Para minha saudade. Sim, exatamente. E para dar início nesse debate, a gente vai contextualizar um pouco do momento atual do Manchester United, né? Que vem de algumas derrotas, trocando de técnico, não a todo instante, né? Mas houve uma troca de técnico recentemente. Né? O Rubem Amorim está no comando, depois de grande sucesso no Sporting. Porém, os resultados do Manchester continuam os mesmos das temporadas retrasadas e passadas, né, Lucas? Cara, muda treinador, muda jogadores e o resultado sempre é o mesmo, cara. Derrota e tristeza para o seu torcedor. Eu acho assim que o Manchester ele ficou parado no tempo, né? Se você for comparar com os rivais, é, já diria Cristiano Ronaldo que é a mesma estrutura que ele encontrou em 2002. Então, é um time parado no tempo. Então, assim, muda jogadores, muda treinadores, mas a filosofia do clube é a mesma. É, uma filosofia que para pensar que no início dos anos 2000 foi muito vencedora, né? Porém, o futebol se atualiza, né? E talvez um clube tão gigante, com tanto dinheiro, tanta fama, reconhecido mundialmente, não tenha se atualizado é meio que estranho, né? Pela grandeza do Manchester United, né? Mas você acredita que se dá um pouco dessa desatualização do Manchester, que pode ser algumas possibilidades, né? Uma questão de soberania, né? O São Paulo, aqui no Brasil dando exemplo, se colocava como soberano. Nós temos o melhor CT, o estádio cabe tantos, nossa infraestrutura é top, e os outros têm que aprender com a gente não aprende com ninguém. Talvez o Manchester United tenha tido um pouco disso, né? Por exemplo, o City é um time que cresceu ao longo dos últimos anos. E em Manchester, só o Manchester United reinava. Hoje já não é mais isso, né? Cara, o Manchester, ele. A última fase boa dele de verdade foi na Champions que ele enfrentou o Barcelona, né? Não a de 2009, mas sim a de 2013, se eu não estiver enganado, tá? É, Ali foi o último momento de grandeza. Não tinha como vencer aquela Champions, mas naquela liga, o futebol era bom. Tanto é que a última Premier League do Manchester foi em 2013, né? Foi o último ano do Ferguson. Então, assim, a cultura do Manchester era uma cultura vencedora, né? Um time que acreditava no trabalho, um trabalho bem longo, né? Quase 20 anos, mais de 20 anos, né? Mas assim, depois que o Ferguson deixou o United, perdeu essa estrutura do treinador com o elenco, né? Continuou os mesmos donos, né? Mas o futebol caiu muito, sentiu a falta daquele personagem histórico, um cara que conseguia impor as ações futebolísticas, mas tanto é que se você for acompanhar o documentário do Beckham, ali o Ferguson ele mandava em tudo, até na forma de como se vestir, forma do cabelo, e com a mudança, né, com a aposentadoria dele, isso foi deixado para trás. E aí vieram outros treinadores com outras filosofias, e o United perdeu aquela personalidade, aquele jeito de campeão de fato, né? Alguns clubes, né, ao redor do mundo tem o DNA de algumas coisas, né? O DNA de lançar jogadores da base, ou o DNA de jogar ofensivamente, o DNA de ser um clube guerreiro, né? Aqui no Brasil a gente pode estar o Grêmio, que é um clube que os jogadores sejam muitos jogadores argentinos, sul-americanos, aqueles jogadores raçudo, jogadores que têm de clubes da base, tragam da base, enfim, né? O Manchester United pode ter perdido um pouco desse DNA devido à sua característica dos técnicos que se propuseram a trabalhar no Manchester United, né? Porém, você citou um pouco sobre essa Champions que você disse que o Manchester foi a última grande Champions do Manchester, foi que o Barcelona foi campeão, que ele pegou o Santos na final, é isso? Exatamente. 4-0.
Como diz os poetas, foram buscar uma Toyota e voltou com 4 gols, mas tudo bem. Foi 3-1 no Wembley, né? O Manchester do Rooney, do Giggs, a última, Scholes, enfim. E foi a última época do Manchester, né? A última era vencedora do Manchester United, né? Sim, cara, vamos começar. Eu acho que a principal peça depois do treinador é um bom goleiro. Naquela época, quem era o goleiro? Van der Sar. Van der Um Sar. grande goleiro. Eu sei que na final não foi muito feliz, né? Ai, não consigo alcançar essa bola do É, Davi Villa. só que, Ou do Rames. só que se você for analisar a atualidade, o goleiro é o Naná. Quem é o Naná? Ô, Nana. Ô, Nana. Entendeu? Então, assim, Quem é o Naná? Vamos, por que você tá criticando o Naná? Naná. Chegou na final da Champions League há 2 temporadas atrás com a Inter de Milão. Jogou muito contra o City. quem venceu? O Manchester City, mas o goleiro tava lá, grande Naná. Vamos lá, eu tenho a filosofia. O segundo colocado é o primeiro dos perdedores. E quando você traz perdedores para o meu elenco, automaticamente o elenco ele tem aquele espírito, passa, fica grudado. Então, o Manchester United hoje é um reflexo de jogadores perdedores, infelizmente. Você pega, por exemplo, quando o Bruno Fernandes chegou ao Manchester United, ele era um grande jogador, fazia chover, tanto é que na época a grande estrela do United era o Pogba. E a mídia inglesa, nós sabemos, é uma mídia bem detalhista, uma mídia que cobra muito. Então eles queriam que o Pogba fosse que nem o Bruno Fernandes. Hoje em dia, você for analisar, o melhor jogador, querendo ou não, ainda é o Bruno Fernandes. Tivemos ainda a passagem nesse tempo do Cristiano Ronaldo, né, que acabou sendo brigado com o time. Mas o Bruno Fernandes não é o mesmo jogador. Eu sei que a idade passa, mas ele não consegue dar passe de 2 metros. Tanto é que hoje foi expulso. Então, assim, a cultura do time faz que grandes jogadores acabam enterrando as carreiras. Você tem vários exemplos de jogadores que foram para lá e sumiram, né? Você pega o próprio Naná, o goleiro, você pega o Antony, que era uma grande revelação do Ajax, né? Surgiu no São Paulo, foi para o Ajax, depois ele foi para o United e sumiu. É reserva hoje. O próprio Bruno Fernandes. Então, assim, eu falo que é um cemitério de grandes jogadores. Vai para o United, você some, entendeu? Sim, o Sancho também, que foi bem no Borussia. Foi pro Manchester, não deu certo. Foi pro Borussia de novo, jogou bem, chegou na final da Champions. E agora tá no Chelsea, tá razoável, né? E entre outros aí que a gente pode lembrar do Harry Maguire, que tem sempre o meme do Maguire, né? Lisandro Martinez, tem Mkhitaryan, enfim. E tem um agora que eu lembrei aqui de cabeça, o nosso querido Alexis Sanchez, né? Que jogou demais no Arsenal. Chegou como grande estrela no Manchester United e não jogou nada Alexis Sanchez, né? Mas enfim, né? Voltando a gente estava falando sobre aquela fase vencedora, o último título inglês do Manchester se destacou por jogadores que saíram dos rivais e fizeram uma grande temporada com o Ferguson, que foi a última temporada do Ferguson como técnico, né? E foi a última vez que o Manchester United ganhou o campeonato inglês, né? Um título inesquecível que faz mais de uma década. Sim, foi o último momento que o torcedor do United comemorou de fato, né? Tivemos outros títulos, né, após esse campeonato inglês, mas não tinha a mesma relevância. Então, o grande jogador dessa última temporada foi o Van Persie, né? Ele jogou demais, né? Ele acabou saindo do Arsenal, foi para o United, querendo ou não, essa mudança de gigantes, né, ingleses, querendo ou não, ele tinha uma grande desconfiança se ele ia render a mesma coisa. Ele rendeu, conseguiu jogar muito bem, foi o destaque dessa Premier League. E aí foi o último momento assim que o torcedor do Manchester falou assim, cara, é um grande time. Tivemos a saída em 2009 do Cristiano Ronaldo, mas mesmo assim ainda somos vencedores. Vamos conseguir conquistar um título relevante, né? E aí quando o Ferguson se aposentou, aí que começou a ter a queda, né? A queda. E a queda veio justamente depois do último título, depois do último ano do Ferguson, e a chegada do nosso grande David Moyes para treinar o Manchester, que ficou pouco tempo. E daí em diante nós vemos constantes fracassos do Manchester United, né? Esse período da saída do Ferguson, o último título inglês, chegada de David Moyes, Ten Hag, passagem de Mourinho, de Solskjaer, né? Que são Ten Hag ultimamente, teve por último antes do Ruben Amorim, são passagens de técnicos com pelo menos duas temporadas no comando técnico, né? E essa queda passou por diversos vexames do Manchester United, diversas contratações de grandes jogadores e
alguns pontos que se podem se dar para essas quedas, que a gente pode citar aqui, por exemplo. Vamos lá. Principal, o Manchester ele sempre contratou com valores absurdos. Então, escolhas erradas. Você pega um jogador que tem um valor de mercado X e você paga 3x. E aí você agrega jogadores ruins com valores enormes. Então, se você for comparar com o rival City, o City gastou bem, só que peças boas. E o United não, ele pegou jogadores ruins, agregou ao seu elenco e aí, querendo ou não, acaba afetando a forma como o time joga, né? Então não teve aquela renovação de grandes estrelas. Então, por exemplo, você pegava o time de 2013, você tinha o Van der Sar, você tinha o Rooney, você tinha o Van Persie, tinha o próprio Giggs. Então, tinha jogadores que não tinha faixa de capitão, mas eram líderes. Hoje não, você vê o time, são jogadores que são desconhecidos, jogadores que não têm pulso, jogadores que não se cobram. Então, isso demonstra, acaba afetando o time dentro de campo, né? Sim, com certeza. Você citou um ponto importante que o Manchester United, na época do início dos anos 2000 com o Ferguson, ele tinha uma característica que o Milan também teve muito, né? Que é manter grandes jogadores por muito tempo, como você citou, o Van der Sar ficou muito tempo no Manchester United, o Vidic, zagueiro, Ferdinand, Gary Neville, Evra, Carrick, Fletcher, Giggs, Scholes, Rooney, Cristiano Ronaldo. Então, ok, você tem quase um time aqui de jogadores, o Brown, John O'Shea, o Nani também ficou muito tempo no Manchester, né? Então o Manchester ele se caracterizou por o Ferguson de ter jogadores por muito tempo, jogadores no seu elenco. O Giggs jogou até os 40 anos, Scholes, enfim, grandes jogadores e mantendo esses jogadores motivados, ganhando título e o time conseguindo manter por muito tempo um padrão, né? De padrão vencedor. O Ferguson ganhou 2 Champions, chegou em finais também em 2012, 2011, 2012, chegou em outras semifinais, ganhou 13 campeonatos ingleses, ganhou Copas, enfim. Essa queda também, eu concordo com você, tinha um pouco a ver com as diversas contratações ruins, mas o padrão do que técnico eu vou ter, né? Quais são as características do meu time, né? O líder, né? Uma empresa, né? O Manchester United um clube também é uma empresa. E ainda mais os europeus, que eles se caracterizam muito por essa filosofia, né? A hierarquia, né? Eu tenho um padrão, um dono, um presidente, só que como o Luxemburgo diz, o técnico é um manager, né? Eu sei até a grama, que eles falaram, o Ferguson falava do corte de cabelo, do que você vai vestir, o manager é isso. Eu sabia, ô Anthony, você não vai usar brinquinho pra cabelo de loiro, na época que o time tá mal, né? Então falta um pouco desse técnico que talvez o Rubem Amorim está querendo implementar agora, por exemplo, no Rashford, dando punições para ele, que segundo a imprensa inglesa, os jogadores não estão gostando disso. A panelinha do Manchester não está gostando que essa conduta do Rubem Amorim. Se fosse um técnico, um Ferguson, que é um consagrado, ele fazia, mandava e todo mundo falava amém e tá certo, né? Então isso também influencia grandemente na situação do Mas, Manchester. E detalhe também, que eu acho que é um ponto principal para grandes clubes da Inglaterra e também tem a ver no mundo, do Manchester United, sobre essa queda. Outros grandes clubes começaram a crescer, ou clubes médios se tornaram, continuam médios, ou estão medianos cresceram com uma grandeza maior. Por exemplo, quando o Manchester ganhou a última Champions, 2008, 2007, 2008, acredito, contra o Chelsea não havia ganhado nenhuma Champions League, o Chelsea já tem duas. O Manchester City sempre foi um rival histórico do Manchester United, só que era um rival que não ganhava nada. Hoje o City já tem seis títulos de Premier League. Só que o Guardiola foram 6 e 4 seguidos, né? O Arsenal, que é o Arsenal, infelizmente não consegue alavancar, mas surgiu o Tottenham crescendo aí ao longo do processo. Tem o Newcastle hoje. O Leicester ganhou o campeonato inglês. O Liverpool da época não era o rival direto. O maior rival da época dos inícios dos anos 2000 para o Manchester United, que a gente lembra, é o Manchester United e Chelsea. É a grande rivalidade do futebol inglês. Não tinha Liverpool e Manchester United, não tinha Liverpool, não tinha Manchester United e Arsenal, Manchester United e Manchester City. Era Chelsea e Manchester United. Quatro fizeram 2 finais de Champions League seguida e campeonato inglês os dois duelavam muito. E hoje se unificou, né? Tem diversos clássicos, assim. O City está ali um ano, o Liverpool está outro, o Arsenal. Então isso também influenciou, né? Os rivais, o Manchester não é que não se atualizou, mas não se adequou a essa filosofia. Os rivais foram crescendo e ultrapassando o Manchester nessa corrida, né? mas se você for analisar hoje, qualquer time da Premier League ganha do United. Você pega um Aston Villa, você pega times pequenos, né? Tem o Leicester, não.
O Leicester não. O Leicester conseguiu perder. Mas enfim, quase todos os times da Premier League, ele faz que o Manchester enfrentam dificuldades. O Manchester conseguiu um grande resultado contra o City, né? Mas o City nas últimas rodadas, até nós ganhamos deles. Mas eu acho que falta um pouco de mudança. Eu acho que o United para a próxima temporada, né? Ele deve pensar em novos jogadores e fazer uma renovação forte, mudar totalmente a forma de como lidar com essas situações, sabe por quê? Porque se você continuar com os mesmos jogadores, vai acabar enfrentando os mesmos problemas, cara. Falta de vontade, time que não sente a derrota. Cara, perde o jogo, continua a mesma coisa, não muda. Eu vou receber a mesma coisa. Então, assim, é necessário que haja uma renovação muito forte. Assim, se for analisar, tinha que chegar um reforço de peso, uma contratação muito forte. Um jogador assim que mude o patamar de fato, mas também que tenha um treinador que aguente essa revolução. Não adianta chegar com um treinador, por exemplo, Ten Hag. Ele chegou no Manchester e bateu de frente com o Cristiano Ronaldo. E na época a imprensa bateu palma para ele, falou: é isso mesmo, tem que bater de frente. E no final, eu sei que tem a dificuldade, né, de lidar com o ego, né, principalmente dos jogadores, mas aquilo na época, para grande parte, foi uma solução boa. Ele conseguiu um título, só que a longo prazo ele conseguiu um poder dentro do time que os jogadores acabaram não seguindo depois. E tanto é que outro erro, renovaram com ele e já mandaram ele embora esse ano. Então, assim, são escolhas, são ações que não dá para entender da diretoria do United. Sem contar que teve mudança de dono também, né? Sim, exatamente. É sobre essas soluções que o Manchester tem que para as próximas temporadas, né? Que essa temporada novamente vai ser uma temporada que acredito eu sem títulos, né? A Europa League pode ser uma possibilidade, mas o time está todo esfarelado, digamos assim, em muitas questões, né? Você citou sobre trazer grandes jogadores para ser a solução. Mas se a gente parar para pensar hoje em dia, até o City tem o Guardiola, Real Madrid, que é uma exceção ali, Barcelona, Bayern. Tá difícil a gente encontrar grandes jogadores para colocar em um grande clube, né? O City é um time que tem bons jogadores. O craque seria o De Bruyne, mas o De Bruyne, quando foi contratado, não era um craque. O Bruno Fernandes também, quando foi contratado, foi um grande jogador, mas não um craque. O Pogba foi a maior contratação a 100 milhões, né? Ali foi uma contratação de impacto, né? Porém, a situação do Manchester procurar uma estrela, hoje em dia, que jogador seria uma estrela para o Manchester United tentar contratar? Se você falar assim, o Jude Bellingham. O Bellingham não vai sair, mais seja inglês, não vai sair do Real Madrid para ir para o Manchester United. Hoje. O Manchester United vai fazer uma contratação galáctica, digamos assim, lá no Real Madrid, que o PSG fez contratações galácticas, você viu que não deu certo, tá apostando em vários jovens. Aí no Real Madrid contratar o Vinícius Júnior. Mas vamos Não tô lá. falando que o Rodrigo não seja melhor. O Rodrigo eu acho melhor que o Vinícius Júnior. Mas hoje o Vinícius Júnior está mais impacto do que o Rodrigo se contratar o Mas Vinícius vamos Júnior. lá. Não é assim. O Real Madrid, ele deu certo. Por quê? Porque ele viu no futuro. Vamos lá. Ele pegou um time estrelados. Né? Na época tinha Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos. Deu certo? Não deu certo. Aí ele tentou fazer novamente um time bom, que aí foi a época do Kaká, Cristiano Ronaldo, Di Maria. Ele fez um elenco muito vencedor, que no começo não deu certo, vamos ser sinceros. Começou a dar certo a partir de 2014. Depois que o Mourinho saiu. Isso, Mourinho, Depois que o Mourinho saiu. Mourinho saiu, né, que ele conseguiu no máximo Paneleiro. uma semifinal. E aí, em 2014, 3. ele conseguiu vencer, o Real Lewandowski. Madrid conseguiu vencer a Champions. E dali para frente, ganhou praticamente todas as Champions, né? Tirando exceções, né? 2015, alguns anos, o Real Madrid conseguiu fazer uma boa análise. Quando 2016, não, 2017, que foi a última Champions, que foi contra a Juventus, se eu não estiver equivocado. 2018 contra o Liverpool, nosso Isso, Karius. Liverpool. Que aí foi aquele golaço do Bale, que o grande craque Neto disse, Bem é fraco. é fraco. E aí o que aconteceu? E O Cristiano Ronaldo olha o que ele fez. Olha o goleiro da Juventus aí, né? o Cristiano Ronaldo acabou saindo e o Real Madrid fez o quê? Ele começou a contratar jovens.
Ele veio aqui no Brasil, pegou o Rodrigo, pegou o Vinícius Júnior, pegou o Valverde. Então, assim, ele começou a pensar no futuro. Naquela época, colheu frutos? Não. Foi colher frutos agora. Que aí você tem o Vinícius Júnior como o melhor jogador do mundo, segundo a FIFA, né? O Valverde jogando demais. Rodrigo joga muito, mas não tem espaço no Real Madrid. Então o Manchester United tem que pensar nisso, no futuro. Não, se você for pensar numa ação no momento, eu sei que o time é grande, mas dificilmente você vai conseguir pegar uma grande estrela e jogar no time, no elenco. Não, você tem que fazer investimentos e fazer investimentos certos. Alguns pode dar errado? Pode. Mas é importante investir, né, no time, entendeu? Sim, concordo com você. A única diferença do Manchester United para o Real Madrid é que o Real Madrid, mesmo nesse processo de renovação, ele é ganhador. E o Manchester United não está ganhando nada. É um time que precisa de resultados para ontem, né? Buscar jogadores ou técnico que seja, com a filosofia de chegar e ganhar. Porque um Manchester ficar uma década sem ganhar uma Premier League é lamentável, né? Pela grandeza e pelo histórico. E lembrando que o Manchester United é o maior ganhador da Liga Inglesa. Junto com o Liverpool empatado com 20 títulos. Se o Liverpool vencer essa temporada, o Liverpool se torna o maior vencedor da Premier League. Mas é isso, galera. A gente comentou um pouco sobre a Manchester United, sobre a situação atual, sobre todo essa névoa ruim que aparece em Manchester na parte do United aí nessas últimas décadas, né? Fala até década, não na última temporada, com poucos títulos de relevância. Uma Europa League que foi o Mourinho em 2016 foi o maior título desse complexo todo. Fechou? É isso, galera. A gente vai encerrando por aqui. A gente vai voltar logo mais com novos conteúdos aí para vocês. Se inscrevam, dê um likezinho, comentem aí sobre a situação do Manchester United, algumas soluções, o que vocês pensam sobre a atual temporada. Enfim, Lucão, aquele abraço. Forte abraço. E é nóis. É isso, galera. Até mais.